existe uma possibilidade de você nem saber que algumas inteligências artificiais podem ser usadas no seu trabalho de GD. Nesse caso, desde outubro, eu tenho separado, usado com frequência algumas ferramentas e visto assim, o que é mais da hora, o que serve. E eu separei essas ferramentas aqui. Elas estão em blocos de para que elas servem. As maiorzinhas são as que eu tenho achado mais útil. E você não precisa se preocupar em... Tipo assim, eu agrupei as informações aí, mas saiba que eu também deixei um link com uma planilha com todas elas e uma descrição exatamente do que ela faz. Dá muita vontade de pegar para você e falar assim, ei, vamos olhar uma por uma aqui para vocês verem que da hora que é e como que dá para usar. E já encher a cabeça de todo mundo de ideias. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar uma hora só nisso fácil. Primeiro, porque são muitas ferramentas, eu separei 16 por enquanto. E segundo, porque eu sou muito prolixo, e aí eu vou querer ficar entrando em detalhe de cada uma das AIs. Então, ao invés de fazer isso, eu deixei uma planilha para você, que você vem aqui nesse link e acessa ela. E ela tem todas essas AIs, as marcadas em verde são as mais úteis, e ela explica o que ela faz aqui. Eu vou mostrar algumas que podem ser úteis logo de cabeça. Então, por exemplo, eu separei aqui, no lado esquerdo, algumas AIs que geram imagens, e elas podem ser úteis para você algumas vezes. Eu coloquei aqui, por exemplo, a Dalimini, que é a que eu mais uso. Ela gera imagens, mas ela gera imagem ruim. E aí isso é bom, porque daí você consegue usar ela em outros contextos. Eu coloquei prompts ruins também, para a gente eventualmente melhorar eles. Eu fiz aqui ó, um Lego do Zelda Ocarina of Time na Dalimini e um Zelda Lego Ocarina of Time na Dali 2, para vocês sentirem um pouco como que é a diferença de geração entre cada uma dessas duas. Notem que eu coloquei prompts ruins. Eu só escrevi Lego Zelda Ocarina of Time. Justamente o que a gente vai aprender é como falar com essa máquina para ela dar resultados mais próximos do que o que você quer. Eu também separei aqui a Neogene. Ela é especificamente para games, hein? Ela faz concept art, ela faz textura, ela faz pixel art. Eu vou, em algum momento, falar com vocês, existe uma questão esquisita sobre isso, que é tipo, putz, isso aqui poderia ser o trampo de uma pessoa, né? Que você poderia estar fortalecendo. Essa é uma questão bem delicada. Eu vou deixar ela bem por finzinho, porque ela precisa ficar marcada. A gente precisa falar sobre a ética do uso de inteligências artificiais. Certo? Então, bora seguir. Eu deixei uma aqui que é muito útil, mas que eu vi pouca gente, assim, nas minhas pesquisas, eu vi pouca gente usando. Eu consegui trazer muito mais coisa de pesquisa empírica com eu mesmo testando, vendo outras pessoas testando, que é o Image Upscaler. O que ele faz? Ele pega uma AI, uma imagem que está feia, que está com baixa resolução, e deixa com resolução maior. Parece pouco. Mas você pode escolher que, ao fazer isso, ele deforme a imagem. Sabe o que isso quer dizer? A gente vai falar em mais detalhes sobre como integrar AIs diferentes. Mas isso quer dizer que você pode gerar uma imagem ruim aqui. E é bom usar a Dalimini para isso, porque ela só gera imagem ruim. Você gera um pedaço de imagem ruim aqui. Aí você vai lá no Photoshop, faz um mosaicão com essas imagens, traz ela para um upscaler e aumenta a qualidade. Quando você fazer isso, ela dá uma deformadinha na imagem, que te dá poder de edição de novo. É como se você tivesse um Photoshop com superpoderes, assim, você vai juntando coisas, trazendo para o upscaler, levando de volta para o gerador, e fazendo vários ciclos, e você vai esculpindo uma imagem, que pode ser útil, por exemplo, se você tiver justamente contratando um artista e quiser mandar uma referência para ele de esboço, assim, é muito, muito útil mesmo ela servir como ponto de partida. Ela vai ficar ruim, mas ela serve como ponto de partida para o trabalho de outra pessoa. A próxima que eu vou mostrar para vocês é o Hugging Chat. Ele é parecido, se você já usou a Chat GPT, que é aquelas que você escreve e ela diz coisas. Então você vem aqui e fala assim, programa aí, é um exemplo de um prompt ruim, tá? A gente vai aprender a fazer prompts melhores. Programa aí para mim, se você é tão boa assim, Pac-Man inteiro no Unity. Aí ela vai gerar um texto aqui. E enquanto ela está gerando... Ah, aliás, eu vou usar muito mais a ChatGPT hoje como exemplo, especialmente porque ela gera rápido. Essas imagens aqui eu tive que deixar pré-pronta, porque ela demora muito tempo para meio que cozinhar a imagem. A GPT gera rápido, mas saibam que todas as técnicas que a gente aprender com a GPT, você poderia usar com todas as outras AIs que a gente vai ver, tá suave.
Vi que tá chegando uma galera que tá dando boa noite, galera. Eu não vi quem é, porque eu não sei, eu sou um idoso confuso com tecnologia. Aparece a mensagenzinha assim, mas é isso. Oi, que legal que vocês estão aqui. E que eu não tô falando pro vazio absoluto. Enfim. Deixei aqui algumas que você pode ver nesse cantinho aqui, ó, que elas são de voz e som. Então você tem uma AI que você escreve, ela faz um text to speech, uma outra que faz parecido, mas ela faz uma coisa meio um pouco assustadora, que é clonar a voz. Você consegue colocar alguns samples de voz e colocar em outro contexto. Só que essas duas são gringas. E aí tudo que você fala lá, ele fica com sotaque. Você fala para ele falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, e ele vai falar igual o Supla, assim, o rato. Tipo, ele vai meio que falar como se fosse em inglês, e fica esquisitíssimo. Tem uma AI brasileira que faz, você consegue selecionar algumas vozes prontas por enquanto. Ela, por enquanto, tem uma questão que ela só gera áudios de 5 segundos, então você tem que ficar cortando de pedacinho em pedacinho, mas ela é bem legal. Embora, e eu vou falar sobre isso também, embora é possível que você, especialmente se você for um designer sozinho e estiver resolvendo seu jogo agora, é possível que você caia num rabbit hole de começar trampando e terminar encantado com a ferramenta, fazendo várias coisas não relacionadas. É comum acontecer. Deixei a Eva aqui, ela gera música. Sei lá por que não logou a minha, mas ela gera música. Eu deixei algumas, elas estão marcadas em cinzinha aqui na apresentação, aqui embaixo. A 3DFi e a Dream Fusion. Porque elas ainda estão experimentais. Ainda. É possível que quando você assiste esse vídeo elas já funcionem, é possível que quando você assiste esse vídeo já existam versões melhores dela. E elas fazem text to 3D model. Então, eu vou mostrar para vocês. O Dream Fusion ele só publica paper, ele só mostra, tipo, ei, olha só o que a gente conseguirá fazer no futuro. Aí ele fica mostrando aqui vários prompts que pessoas escreveram e ele fez modelos 3D. O 3DFi você já consegue usar. Então você vem aqui, escreve algumas coisas e ele faz modelos 3D. Exceto que todos esses modelos 3D são gerados com nuvem de pontos, então eles são horrorosos. Você provavelmente vai precisar ser um modelador ou chamar um modelador para fazer uma retopologia. E segundo, que pelo menos no 3DFi você tem que. Ele só modela essas coisas aqui, ó: espada, garfo, mesa, sofá. Tipo, ele é bem específico mesmo. Vou fechar essas ferramentas aqui para a gente se focar nas que a gente mais vai usar, que é a da Limine e a ChatGPT, que está por aqui. Deixei essas ferramentas aqui